Meus irmãos, bom dia. Quero saudá-los em nome de Jesus, agradecer as orações em meu favor. Parece que está funcionando, estou me sentindo bem melhor. Essa é a primeira vez que eu vou pregar desde o acidente. Estou muito grato a Deus por isso. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de Lucas. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no capítulo 1, do verso 67 a 80, o Cântico de Zacarias. Ouçamos a leitura. Lucas 1, 67 a 80. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimir dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Nós estamos aqui diante do Cântico de Zacarias, que tradicionalmente é conhecido como o Benedictus, porque na Vulgata Latina, a tradução do grego, feita nos primórdios do cristianismo, o canto começa exatamente com essa expressão em latim, né? Benedictus, ou bendito seja o Senhor Deus de Israel. Esse cântico de Zacarias, pai de João Batista, foi entoado quando do nascimento do seu filho, João. Vocês conhecem a história. O anjo havia aparecido a Zacarias quando ele ministrava no templo e disse que Deus tinha ouvido as suas orações e que lhe haveria de dar um filho. A situação era uma situação impossível. Zacarias era avançado em idade e a sua esposa era estéril. Mas eles oravam e Deus enviou um anjo, então, que da parte de Deus trouxe esta promessa de que ela haveria de dar à luz a um filho que seria o seu nome João Batista e que ele seria grande diante de Deus. O tempo passou-se, cumpriu-se o período para que ela desse à luz e então nasceu o menino. E os versículos anteriores narram as circunstâncias do nascimento dele. Havia muita alegria. E quando o menino fez 8 dias, era costume, em Israel, foram circuncidar o menino, queriam dar o nome do pai, que era Zacarias, e aí perguntaram a Zacarias, dizendo que não era, por acenos, não é porque ele estava mudo e provavelmente surdo, dizendo que o nome dele não era esse, e finalmente conseguiu escrever numa tabuinha dizendo que João era o nome dele, que foi o nome que o anjo havia dito. E na mesma hora a boca de Zacarias se abriu e desimpediu a sua língua, e ele falava louvando a Deus. E esse louvor que Zacarias então entoa a Deus, quando ele volta a falar, volta a ouvir, ele tinha ficado surdo e mudo porque não acreditara na promessa, na palavra de Deus através do anjo, mas agora, libertado disso, ele louva a Deus, e esse louvor está aqui registrado no trecho que nós lemos, no Benedictus, versos 67 a 80. O que eu queria chamar a sua atenção para esse cântico, que é riquíssimo,
é para um aspecto dele que eu creio que é importante darmos um tratamento diferenciado. É que está dito que isso aqui é uma profecia. Olha o verso 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. E aí vem o cântico. Então, de acordo com Lucas, esse cântico, esse Benedictus, esse canto de louvor a Deus, é uma profecia, o que nos faz questionar, então, a natureza da profecia e se ela existe hoje. É o tema do que eu gostaria de tratar, porque você encontra aqui um sacerdote, ele não era profeta, ele era sacerdote, profetizando. E quando você vai examinar a profecia, tem só um versículo que fala do futuro. E o mais é uma bênção, a Deus, é uma glorificação de Deus, é uma interpretação das circunstâncias, é uma aplicação. Por isso é importante que nós procuremos entender por que que Lucas diz que isso aqui foi uma profecia. Eu creio que o assunto é importante porque sempre essa questão de profecia provoca polêmica e discussão entre os cristãos. Há diversos entendimentos diferentes sobre o que é profecia, ou o que era profecia, e especialmente a questão se hoje tem profetas e se há profecias no dia de hoje. Eu creio que o Benedictus aqui poderá nos ajudar a compreender um pouco da natureza da profecia bíblica e responder a pergunta se é possível que nós tenhamos profecia aqui nos nossos dias. Eu gostaria de destacar 3 coisas sobre profecia a partir do texto e depois entrar na questão se nós temos profecia hoje. A primeira é o que é profetizar. E o verso 67 nos ajuda. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Há uma relação, portanto, entre profetizar e estar cheio do Espírito Santo. No geral, nós podemos dizer que a profecia é uma fala inspirada. É alguém que fala da parte de Deus, debaixo da orientação de Deus, na autoridade de Deus, no poder do Espírito Santo, trazendo da parte do Altíssimo uma palavra para o seu povo. E é preciso, ao dizer isso, explicar que, pelo que nós lemos no Antigo Testamento e no Novo, quando alguém era tomado pelo Espírito Santo e profetizava, isso não significava que aquela pessoa ela entrava numa espécie de transe estático, em que ela quase que perdia os sentidos, e a sua boca era simplesmente um canal por onde Deus falava diretamente, sem qualquer participação do profeta. Isso não é bem assim. Há ocasiões no Antigo Testamento em que o Espírito de Deus veio sobre algumas pessoas, como por exemplo o rei Saul, que não era profeta e nós não temos nem certeza se de fato ele era convertido, e diz lá que Saul profetizou. Mas normalmente o profeta estava consciente de que Deus estava agindo nele, e nem sempre profetizar era falar palavras que vinham diretamente para a cabeça do profeta da parte de Deus. Você percebe isso, por exemplo, no livro do profeta Jeremias. Boa parte das profecias de Jeremias, chamado o profeta chorão, não é? Era um profeta que viveu o cativeiro e se lamentava muito da desgraça que tinha vindo ao povo de Deus e dos pecados da nação de Israel. Boa parte das profecias de Jeremias consiste num diálogo entre ele e Deus, em que ele questiona por que Deus está fazendo aquilo com o povo, em que ele pede misericórdia a Deus. E o seu livro todo é chamado A Profecia de Jeremias. Então, o profeta estava engajado, ele estava consciente de que Deus estava agindo, que Deus estava falando através dele. Os profetas de outrora, no Antigo Testamento, quando eles profetizavam, eles eram diferentes, por exemplo, dos oráculos das religiões pagãs. Na Grécia havia o famoso oráculo de Delfo. Era uma pitonisa, era uma mulher que se intitulava profetisa do deus Apolo, que era o mensageiro, o deus mensageiro, e o que acontecia é que o adorador do deus Apolo procurava aquela profetisa para saber a vontade do deus Apolo para a sua vida, e a mulher entrava em transe, né? Entrava em transe, saía de si, alguma coisa se apoderava dela, e a gente sabe o que era, né?
E então ela falava e dizia um monte de coisas para aquela pessoa. Os profetas de Israel não eram assim. Eles não entravam em transe, possuídos por uma entidade qualquer. Mas eles permaneciam nos seus sentidos. Deus, é isso que é interessante a respeito da Bíblia e da profecia. Deus preservava o conhecimento, a identidade, as características do profeta e não anulava a sua humanidade, mas falava através deles, usando-os, não mecanicamente, mas como nós chamamos, organicamente, integrando a personalidade do profeta, o conhecimento do profeta, o estilo do profeta. A prova disso é que se você comparar, por exemplo, o estilo do profeta Amós com o estilo do profeta Isaías, com o estilo do profeta Jeremias, ou o estilo do profeta Daniel, você vai ver que são completamente diferentes. Era o mesmo Deus falando, mas o estilo, a forma é diferente, porque Deus respeitava a personalidade do profeta. Mas o ponto aqui é que, quer seja Jeremias, quer seja Isaías, quer seja Ezequiel, o profeta era alguém que falava debaixo da inspiração de Deus. Era uma fala inspirada, era uma fala divina. O profeta é o porta-voz de Deus. Aqui, como nós lemos no caso de Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele traz palavras inspiradas, palavras guiadas por Deus. Não é um discurso humano, mas não deixa de ser também, como eu disse, Deus respeita a personalidade do profeta. Então, essa definição vai nos ajudar a entender melhor essa questão da profecia. Segunda coisa que eu queria dizer aqui, que nós aprendemos, ainda no verso 67, é o fato que eu já mencionei, que Zacarias, ele não era profeta. Ele não era profeta, ele era um sacerdote. O que então nos sugere de que qualquer pessoa poderia profetizar. Se profetizar é falar debaixo da ação do Espírito Santo, então qualquer pessoa poderia falar. Havia aqueles que eram reconhecidos como pessoas através das quais Deus regularmente falava. Então estes eram profetas. Havia o ofício de profeta no Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias e outros. Todo mundo sabia que aquela pessoa era uma pessoa através de quem Deus falava constantemente, regularmente, dessa maneira, inspirada. Mas isso não quer dizer que Deus se limitava aos profetas oficiais e regulares. Deus poderia tomar alguém que não era conhecido como profeta e falar através daquela pessoa. Como é o caso aqui de Zacarias, que era um sacerdote, ele não era profeta. Mas Deus aqui o usa e ele profetiza. No Novo Testamento nós encontramos, na lista de dons espirituais, o dom de profetizar. E especialmente na carta aos Coríntios, nós encontramos este ponto que eu estou tentando explicar aqui de maneira mais clara. Havia os profetas regulares na igreja de Corinto, pessoas através das quais Deus regularmente falava, mas no capítulo 14 o apóstolo Paulo diz, todos vocês podem profetizar, todos vocês podem aprender uns dos outros e ser edificados. Ou seja, permanece essa qualificação de que Deus tinha os seus profetas, mas ele podia falar através de quem ele quisesse. Mas o meu ponto aqui mais importante agora o ponto terceiro, é que a profecia ela envolvia diversos tipos de fala. As pessoas têm a tendência de identificar a profecia apenas com um tipo de fala, que é a predição do futuro. Mas aqui mesmo nós percebemos diversos tipos ou estilos ou gêneros de fala que são chamados de profecia. Por exemplo, está dito aqui, no verso 67, Zacarias profetizou, e aí ele diz, verso 68 e 69, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. O que é que tem de profecia, o que é que tem de predição do futuro aqui? Nada. Mas é uma profecia. O profeta era o homem da hora, era alguém que interpretava os acontecimentos e as circunstâncias para entender a mão de Deus. E Zacarias aqui, cheio do Espírito Santo, cheio do espírito de profecia, ele interpreta o nascimento do seu filho, João Batista,
como sendo o cumprimento daquele plano que Deus havia estabelecido de trazer redenção e salvação ao seu povo. Não é que essa salvação viria através do seu filho, mas ele era o precursor do Messias. Então ele bendiz a Deus por isso. E ele fala inclusive no passado, Deus visitou, redimiu o seu povo e suscitou plena salvação, e isso quando Jesus nem tinha nascido ainda. Mas o profeta estava tão certo daquilo que Deus ia fazer, que ele falava destas coisas no tempo passado, como se já tivesse acontecido. Mas aqui ele está interpretando as circunstâncias. O profeta era o homem de Deus para interpretar a história, os acontecimentos, discernir a mão de Deus no que estava vendo. Você percebe isso muito em Isaías, você percebe muito isso em Jeremias. Eles olhando o levantamento daquelas nações poderosas no Antigo Oriente, hostis que vinham em direção a Israel, eles interpretaram corretamente de que era Deus que estava levantando aquelas nações para punir o seu povo. O profeta Ágabo, no Novo Testamento, o que ele faz? Ele interpreta. As pessoas pensam em Ágabo apenas em termos de profecia predictiva, mas ele entende, ele sabe que Paulo está sendo procurado pelos judeus para matá-lo. Ele sabe que Jerusalém é o foco de resistência de Paulo. Então ele se aproxima de Paulo e diz: você vai ser preso e você vai ser amarrado em Jerusalém. O que não era tão difícil de perceber, porque era lá que havia aquela resistência tão grande ao cristianismo. Era lá a sede dos opositores. E Paulo era o principal pregador. Então, a profecia, ela incluía, primeiro, uma análise da situação e um entendimento dos fatos à luz da vontade de Deus. Não era só prever futuro, mas entender o presente. Mas não era só também entender o presente, era entender o passado, porque em seguida Zacarias faz uma interpretação do Antigo Testamento. Veja o que ele diz, verso 70, ó, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Onde é que Zacarias sabia que os profetas de Israel tinham prometido que Deus haveria de levantar na casa de Davi o Salvador? Resposta: no Antigo Testamento, nas Escrituras de Israel, no livro dos profetas, na lei de Moisés, nos Salmos. Toda aquela literatura que já estava disponível naqueles dias. Então, Zacarias não somente está interpretando o presente, Deus está cumprindo o que prometeu, mas ele também está interpretando o passado, ele está interpretando a Escritura, dizendo: isso é o cumprimento daquilo que os profetas falaram. Até aqui nada de futuro ainda, né? Você está vendo que o profeta, que a profecia, ela era e é, o profeta é aquele que interpreta a vontade de Deus à luz dos acontecimentos e da revelação de Deus, da palavra de Deus. É um homem da hora, por isso que ele exorta, ele edifica, ele instrui, ele adverte. Aí do verso 71 até 75, ele interpreta os profetas, dizendo que eles haviam prometido, 71, que Deus haveria de libertar dos inimigos e das mãos de todos os que odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Como é que Zacarias sabia que Deus tinha feito uma aliança com Abraão, o pai da nação judaica, e que essa aliança consistia no uso de misericórdia em trazer da descendência de Abraão aquele que seria o Salvador do mundo? Resposta: no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, no livro de Gênesis. O que é que Zacarias está fazendo aqui? Interpretando a Escritura. E o que é isso? É profecia. Ele está profetizando. Ele está dizendo: é isso que a Bíblia significa. É isso o sentido da Escritura. É essa a mensagem de Deus. E é interessante que é um profeta explicando as palavras dos profetas, não é? Porque ele diz: isso aqui foi dito pelos antigos profetas. O profeta não é alguém autônomo, não é? Que fala de si mesmo coisas novas. Quase todas as profecias, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, elas constroem em cima de conhecimento anterior, de revelação anterior. Você toma, por exemplo, mais uma vez vou usar o profeta Isaías. O profeta Isaías adverte o povo, dizendo: se vocês não se converterem dos seus caminhos, Deus vai mandar juízo sobre vocês. Era uma coisa nova? Não. Isaías estava simplesmente aplicando o que Deus já tinha dito a Moisés em Deuteronômio 28. A profecia de Isaías, ela se baseia na lei e nas consequências
do pacto. A obediência traz a bênção e a desobediência traz a maldição. O profeta, vendo o povo de Israel desobedecer, ele entendeu as circunstâncias e deu a interpretação. Deus vai trazer o juízo. E aí ele anuncia a chegada do reino assírio e babilônico para destruir o povo da aliança que havia desobedecido. O profeta raramente trazia alguma coisa nova. Ele geralmente construía em cima de revelações anteriores e dava a aplicação e o sentido dos acontecimentos para a sua época. Verso 74 e 75, ele continua falando da promessa que Deus havia feito nas Escrituras, de conceder que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. O que é que o profeta fazia? O que é que Zacarias está fazendo como profeta? Primeiro, ele está interpretando as circunstâncias. O nascimento do filho dele significa o início do cumprimento da salvação que Deus havia prometido. Segunda coisa que Zacarias está fazendo, ele está interpretando o Antigo Testamento. Ele está falando aqui dos profetas, ele está falando de Abraão, portanto está se referindo à lei. Mas aí vem também predição do futuro. Verso 76, ele se volta agora para o menino e diz: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos. Agora ele traz uma palavra a respeito do futuro daquela criança, dizendo que aquele menino seria um profeta do Altíssimo, um profeta do Deus Todo-Poderoso. E qual seria a tarefa desse profeta? Preceder o Senhor, preparando-lhe o caminho. Não é interessante isso aqui? João Batista nunca fez uma única predição. Ele nunca anunciou o futuro de ninguém, nunca adivinhou o que estava acontecendo na vida de ninguém. Se ele fez isso, não está escrito. Mas ele é profeta. Em que sentido ele era profeta? Porque ele era o porta-voz de Deus para chamar o povo ao arrependimento, chamar a nação de Israel a se arrepender dos seus pecados, converter-se, ser batizados e crer em Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe que esse que é considerado o último profeta, João Batista, ele não produziu, ele não anunciou nada futuro. Mas ele era profeta porque o profeta é aquele que traz a palavra de Deus. Pode ser profecia predictiva, mas a predição é uma parte pequena do trabalho do profeta. É um componente pequeno daquilo que constitui a profecia bíblica. Prova disso é que João Batista também é chamado de profeta e ele nunca predisse o futuro de ninguém. Mas era um homem que chamava a exortação, ao arrependimento, à mudança de vida, pregava a palavra de Deus. Mas aqui no verso 76, Zacarias está falando do futuro dele. E note que mesmo assim, quando a Bíblia fala do futuro de indivíduos, sempre é relacionado com a história da redenção. Como, por exemplo, mais uma vez, o profeta Ágabo no Novo Testamento, que é o único profeta que pronuncia o futuro de um indivíduo. Ele diz a Paulo que ele vai ser preso em Jerusalém. Pega até um cinturão, o cinturão dele amarra as mãos de Paulo. Mas ele estava profetizando a respeito do futuro de um indivíduo cuja atividade estava ligada à história da redenção, aos caminhos de Deus para a implantação do seu reino, a um apóstolo. É muito diferente de profecias individuais que nós vemos acontecendo aí, ou que dizem que acontece, a respeito de com quem eu vou casar, em que cidade você vai morar, em que bairro você vai habitar, a cor do carro que você vai comprar, e que emprego você vai seguir. A profecia bíblica, quando predictiva de futuro de indivíduos, geralmente é porque esses indivíduos estavam relacionados com o plano maior de Deus para realizar a sua redenção. É diferente de essas profecias individuais que a gente vê acontecendo sobre o futuro de A e B, tão comum nos nossos dias. Mas tem mais, profecia envolve mais coisas. Aqui dos 77 a 80, Zacarias já muda o tom e ele anuncia o Evangelho. Ele diz no 76 que o menino iria preceder o Senhor, preparando o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimir dos seus pecados,
graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O que é que Zacarias está fazendo aqui? Evangelizando, está anunciando as boas notícias, que o Salvador chegou e que com ele chegaria também a luz, a paz e a vida, e o caminho de Deus. É isso que o profeta fazia. Em resumo, profetizar é falar debaixo da inspiração do Espírito Santo, sob a autoridade de Deus, e isso não anula a personalidade do profeta. Deus tinha aqueles canais através dos quais ele falava regularmente, mas ele podia usar quem ele quisesse. E aqui ele está usando Zacarias. A profecia de Zacarias, quando analisada, mostra que ela consiste de diversos tipos de fala. Primeiro, interpretação das circunstâncias para ver a mão de Deus agindo. Segundo, interpretação das Escrituras para poder entender o presente e conhecer o passado. Terceiro, envolve anúncio do futuro de indivíduos relacionados com a história da redenção. E quarto, o anúncio da boa nova de que Deus visita o seu povo para salvar. Em resumo, é isso que nós aprendemos aqui do Benedictus, a respeito do que seja a profecia. A pergunta é se nós temos isso hoje. Deus nos fala dessa maneira hoje. Deus hoje toma alguém em profecia para falar ao seu povo. A resposta é sim e não, dependendo de que aspecto da profecia nós queremos dizer aqui. Então, eu diria o seguinte. Primeiro, a profecia, como a revelação inerrante da vontade de Deus para a sua igreja, ela cessou com os profetas do Antigo Testamento e apóstolos do Novo Testamento. Veja que o próprio Zacarias, ele reconhece isso, quando aqui no verso 70, ele diz, como Deus prometeu desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Essa maneira de se referir aos antigos profetas de Israel dá a impressão que já na época de Zacarias, profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles eram considerados já como um grupo distinto, separado, exclusivo e fechado. Porque ele se refere aos santos profetas de Israel. Na antiguidade, ou seja, não tinha na história recente nenhum profeta ao qual Zacarias poderia se referir, mas ele se refere aos profetas da antiguidade. Por quê? Porque o último profeta foi Malaquias. Já fazia 400 anos que não aparecia um profeta em Israel. Então, os profetas do Antigo Testamento são um grupo fechado. Não tem mais profetas como eles, como Isaías, como Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, e aí a lista toda, vocês decoraram o nome deles todos, eu sei. Então, não tem mais. No Novo Testamento é interessante, quem substitui os profetas do Antigo Testamento não são os profetas do Novo, mas os apóstolos. Os apóstolos é que continuam o trabalho de ser o canal de Deus para falar de maneira inspirada ao seu povo. Quem é que nos dá o livro de Apocalipse, que é a visão do futuro da glória de Deus? Um apóstolo, o apóstolo João. Quem é que diz coisas a respeito da vinda de Cristo, de que quando ele vier os mortos vão ressuscitar e nós vamos nos unir com ele nos ares? Um apóstolo, o apóstolo Paulo. Quem é que fala que quando Cristo vier a terra vai ser destruída, vai ser consumida pelo fogo e Deus vai fazer tudo de novo? Um apóstolo, o apóstolo Pedro. Você não encontra no Novo Testamento nada que foi dito por um apóstolo do Novo Testamento. Não tem nada no Novo Testamento que é o resultado do trabalho de um profeta do Novo Testamento. Os profetas do Novo Testamento, ao contrário do Antigo, eles trabalhavam nas igrejas locais. Eles eram indivíduos que nas igrejas locais traziam a palavra de Deus para o povo, exortando, advertindo, ensinando, consolando, como Paulo diz em 1 Coríntios 14, verso 3, que é isso que o profeta faz. Ele fala ao povo, edificando, exortando, consolando e instruindo. Então, no sentido de a profecia como revelação infalível e inerrante de Deus, da sua vontade para o seu povo, cessou com os antigos profetas de Israel e os apóstolos do Novo Testamento. Nós não temos mais. E não precisamos, sabe por quê?
Porque eu tenho a palavra de Isaías, eu tenho a palavra de Jeremias, eu tenho a palavra de Oséias, eu tenho a palavra de Abacuque, eu tenho a palavra de Paulo, eu tenho a palavra de Pedro, tenho a palavra de João. Eu não preciso de profeta moderno, eu não preciso de apóstolo moderno, porque os verdadeiros já nos deram a palavra de Deus que ficou escrita e registrada de maneira infalível. É por isso que Deus nos deu esse livro, porque aqui está a profecia em que você deve acreditar. Aqui está a palavra que você deve receber. E esse foi o grito da reforma, sola scriptura. A profecia está contida aqui. Aqui nós ouvimos o que os profetas nos dizem, o que os apóstolos nos dizem. Então, nesse sentido de revelação da parte de Deus inerrante, infalível, nós não temos mais profetas e apóstolos. A profecia como predição do futuro de indivíduos ou revelações particulares, aqui já é um pouco mais complicado. Eu diria o seguinte, eu não posso dizer que Deus não pode chegar a um indivíduo ou mandar dizer ao indivíduo ou se revelar ao indivíduo e dizer assim, isso vai acontecer na sua vida, porque Deus é Deus. Ele é o Altíssimo, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. Eu não posso dizer que Ele não pode fazer isso, mas o que eu posso dizer é o seguinte, quando eu examino a Bíblia, que é a revelação de Deus para mim, eu descubro que a maneira pela qual Deus estabeleceu que a sua vontade fosse conhecida não é através de sonhos, visões e profecias. A vontade de Deus para a minha vida em particular é conhecida através do bom senso, análise das circunstâncias, conversar com gente mais sábia e mais experiente do que eu, seguir os princípios de Deus para a minha vida. Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. É assim que Deus me guia individualmente. Eu não encontro em nenhuma das cartas que Paulo escreveu para as igrejas, ou Pedro, ou João, qualquer orientação do tipo assim, amados, pode deixar que Deus vai revelar a vontade dele para vocês em sonhos. Deus vai lhe mostrar a vontade dele através de profecia. Deus vai lhe orientar através de uma visão de anjo. Não tem. Nunca nós somos encorajados no Novo Testamento a descobrir a vontade de Deus através de profecia particular, sonho, visão e revelação. Estou dizendo que Deus não pode fazer isso? Não, não estou dizendo. Estou dizendo que se Ele fizer vai ser uma exceção. E se Ele fizer, eu não sei nem se a gente pode chamar isso de profecia, mas de milagre. Billy Graham escreveu um livro sobre o Espírito Santo, muito antigo, eu li faz muitos anos, e eu me lembro que ele vai nessa mesma posição que eu estou aqui, mas ele conta um caso, e sempre vem os causos, né? Agora, né? Todo mundo sempre tem um caso, mas eu sou sobre uma história, tem uma pessoa tal, ele conta uma história de um naufrágio, onde havia muitos cristãos, de um navio numa região muito deserta, e alguns conseguiram se salvar e chegar numa ilha, estavam desesperados, ninguém sabia o que fazer, aliás, chegar na costa, né? Ninguém sabia onde estava direito, e não sabiam se entravam para dentro da terra, uma terra deserta, ou se ficavam esperando para ver se passava algum navio. E uma pessoa teve um sonho, né, em que Deus teria aparentemente dito para ficar ali, porque passaria um navio. E não deu outra. Né? No dia seguinte passou o navio, e então eles fizeram fumaça, aquela história toda, e finalmente foram recolhidos e todos foram salvos. Deus pode fazer isso? É claro que pode. Isso é profecia? Não necessariamente. Isso é um milagre. Eu creio que Deus faz milagres hoje. Mas isso não quer dizer que essa é a maneira regular de Deus nos guiar. Que Ele vai dizer a você no dia a dia, através de sonho, visão, um profeta dizendo, olha, vai acontecer isso com você, você tem que tomar essa decisão, você tem que ir para tal cidade, porque não é isso que a Escritura nos ensina. Se você quiser saber a vontade de Deus, ande com Ele. Como está escrito em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ande no caminho da santificação. Obedeça a palavra de Deus. Viva uma vida de oração e Ele vai guiar você. Você não precisa de profeta para estar legislando sobre a sua vida ou para ter controle sobre a sua vida, como acontece por aí. Então, recordando, profecia como Isaías, ou Paulo, ou Pedro, encerrou. Nós já temos tudo isso aqui na Escritura. Deus já nos disse o que Ele queria nos dizer. Já está aqui na Escritura, estude sua Bíblia. Revelações particulares através de profecia? Acho que não. Se acontece, não é esse o caminho de Deus nos guiar.
que Deus pode fazer isso excepcionalmente. Eu não creio que alguém possa dizer que ele não pode fazer porque Ele é Deus, mas não é essa maneira que Ele nos ensina a esperar a sua vontade. E por fim, a profecia como ensino, exortação, conforto e doutrina, que é a maior parte do Benedictus, que é uma profecia. Isso permanece na igreja. Por isso que eu disse, profecia hoje depende, né? Se você está falando de profecia como a revelação infalível, inspirada de Deus, cessou. Como direção particular, eu também não acredito, a não ser em casos excepcionais. Mas a profecia não era só isso. O profeta interpretava a Escritura, analisava os acontecimentos, ele aplicava a palavra de Deus exatamente como estou fazendo agora de manhã. Se você quiser chamar o que eu estou fazendo de profetizar, pode chamar porque é bíblico. Porque é isso que o profeta fazia. É isso que o profeta fazia. Um dos primeiros livros de homilética, de pregação, escrito pelos puritanos, escrito por William Perkins, o título é A Arte de Profetizar. O que ele queria dizer é a arte de pregar. A profecia permanece hoje na igreja. Nesse sentido, eu não sou um sensacionista, eu creio em profecia. Lembrando que a maior parte da profecia bíblica é exortação, interpretação, aplicação, conforto e instrução. A profecia permanece na igreja hoje, nesse aspecto e nesse sentido. Eu quero concluir então com algumas aplicações. Primeira delas, para que nós nos apeguemos às profecias que estão registradas na Escritura. Eu creio que o que eu estou querendo dizer aqui, no final, é que nós temos que amar esse livro, estudar esse livro, conhecer o seu conteúdo, porque todos nós queremos que Deus nos fale, não é verdade? Todos nós queremos ouvir a voz de Deus. E tem até um dito muito engraçado, né? Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. Então, quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Aí você vai ouvir a voz de Deus em voz alta. É nesse livro que nós encontramos a sua revelação. Por isso nós devemos nos apegar, estudar a palavra. Ela sempre fala ao nosso coração. Por outro lado, a Bíblia diz, não despreze as profecias. E eu penso que Paulo estava falando ao trabalho dos profetas, de exortar, de conduzir o povo na vontade de Deus. Não despreze a palavra de Deus que vem pela exposição, pelo ensino, pela doutrina. E por último, teste e rejeite profetas que se apresentam como porta-vozes de Deus, trazendo novidades, dizendo que Deus lhe disse coisas em sonhos, coisas que são extra-bíblicas, que mesmo que não vão contra a Bíblia, contudo, complementam a Bíblia. Acabam sendo uma fonte adicional de autoridade e minam a autoridade das Escrituras. Se você quer saber a vontade de Deus, ande com Ele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, já dizia o salmista. Que nós vivamos por esta regra. Amém.